Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, feita ontem à noite. Comentário esse que foi divulgado na manhã desta terça-feira, dia 16 de setembro, por mais de 200 emissoras de rádio. E o que eu vou falar no início interessa bastante as emissoras de rádio. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então aos assuntos de hoje. Bom dia. Segundo eu vi na agência oficial, ou seja, a agência do governo, oficial significa que é de governo, o Ministério Público Federal em São Paulo pediu à Justiça, no caso, encaminhou à 6ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, o cancelamento de funcionamento da rádio Jovem Pan, por desinformação, aspas, principal caixa de ressonância de discursos que pavimentaram ações golpistas. Eu imaginei que esperaram a condenação, o julgamento da semana passada no Supremo para encaminhar isso. E mais uma indenização por danos morais coletivos de 13.600.000. Agora eu vou ler para vocês a Constituição, o artigo 220 da Constituição. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. É vedada, depois, parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Parágrafo 1º, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado ainda o disposto no artigo 5º. Lá no artigo 5º diz que é livre a expressão do pensamento, vedado o anonimato, etc. Está com um juiz de primeira instância da 7ª Vara Federal. Isso é uma forma de assustar as pessoas que falam em rádio, né? De dizer, olha, que a gente pega vocês. Não pode expressar, né? Eu estava na Jovem Pan na época, e a Jovem Pan me pediu para entrar no ar, naquele 8 de janeiro, e me perguntaram, né, o que foi, o que você acha que aconteceu? Eu disse, olha, eu acho que foi uma catarse. Ficaram frustrados, porque não foram atendidos diante dos quartéis, e aí foi essa invasão de prédios e manifestação nos 3 poderes, uma espécie de explosão. E parece que está lá no processo dizendo que eu estava explicando, claro que estava explicando, né? Justificando, talvez escrevessem, né? Justificando uma catarse por uma frustração. Isso não sou eu que justifica, é o Sigmund Freud, eu não sei se eles conhecem, quem seja, né? Mas, enfim. É preciso que a gente esteja atento, porque o Marco Rubio, agora numa entrevista para a Fox News, lá em Israel ele estava dizendo que semana que vem virão mais restrições ao Brasil, mais sanções, mas ele começa afirmando que o Estado de Direito no Brasil está se desintegrando. Essa é uma maneira de desintegrar o Estado de Direito, impondo censura, né? Impondo o poder do Estado sobre a liberdade. Não entendem que a liberdade é da nação. A nação é que manda no Estado. A nação é que sustenta o Estado. A nação é que elege e escolhe os dirigentes do Estado. Parece que não entenderam nada do que seja democracia. Embora faz tanto tempo que os gregos já falaram tanto sobre isso, os romanos já ensinaram tanto, né, sobre o devido processo legal, né? Mas, enfim, isso é o que move isso, é não vou chamar de intransigência, é quase fanatismo, é um ódio,
né, em que não se aceita uma ideologia que não aceita o contraditório, não aceita a outra parte. Isso é muito perigoso. São pessoas que não aceitam a democracia, não aceitam a opinião contrária, né? Isso é gravíssimo. É bom que jovens estejam me ouvindo, porque eu talvez esteja dizendo o oposto do que eles ouvem nas escolas, que é uma coisa muito perigosa. Bom, e só para encerrar, né? Por exemplo, vocês viram no noticiário tradicional alguma coisa sobre o careca do INSS ter, na última hora, desistido de falar na CPI? Isso mostra que há um segredo muito grande que está precisando ser guardado. Está cheio de mistérios essa CPI. Ela vem se arrastando, não houve prisões, ministro Dias Toffoli pediu os inquéritos sem ser relator, agora está nas mãos de um relator confiável, que é o André Mendonça, aí houve prisões, e aí viu-se que tem uma fortuna com pessoas que não estão dentro do governo, mas só poderiam fazer o que fizeram com contraparte dentro do governo. E o que está se querendo esconder? Será que a mídia tradicional, que recebe tantas verbas que vêm dos impostos dos brasileiros, está mostrando isso? Esse escândalo imenso que foi roubar de velhinhos da Previdência milhões e roubar bilhões dentro do aparato governamental, usando a burocracia estatal. De Brasília, Alexandre Garcia. Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação feita ontem à noite do comentário de rádio que foi publicado por mais de 200 emissoras na manhã desta segunda-feira, dia 15 de setembro. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e, ao final, não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. Confirmando-se grande depoimento hoje na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o INSS, onde milhões de idosos foram roubados em bilhões de reais, incluindo também crianças com doenças gravíssimas que são beneficiários da Previdência e também foram usadas. Vai depor o careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes. Consta que ele concordou em depor porque quer se defender. Então ele vai ter que contar. E a gente sabe que ele não é funcionário da Previdência nem do governo. E, obviamente, para fazer tudo o que ele fez, e o seu sócio, que está preso, né, Maurício Camisotti, tem que ter a contrapartida dentro do governo. Não tem como alguém achar que alguém de fora fez tudo, sem contrapartida dentro do governo, sem dividir o dinheiro. E teve muito dinheiro, porque foram apreendidos, segundo o jornalismo, né, carros de luxo, Bentley e Ferrari. Bentley, sim, carro de luxo. Ferrari, não. Ferrari é um carro esportivo, né? É bom a gente lembrar que a Polícia Federal estava investigando e Dias Toffoli pediu todos os inquéritos. Não sei a truque de que ele não era o relator. Aí o Procurador-Geral da República disse, opa, peraí, queremos um relator para tocar isso. Aí foi para as mãos, foi sorteio, André Mendonça, e aí o negócio passou a andar. E já tem 2 presos e um advogado que pediram a prisão, o ministro André Mendonça não concordou. Passou a andar o processo, né? Então, tem um prato cheio. Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos. É o principal beneficiário, mas tem muita gente envolvida, né? Então vamos esperar. Acho que é um grande momento
Eu estou vendo que é algo maior que o Lava Jato, maior que o Mensalão. Aliás, falando em Mensalão, esse careca do INSS parece o Marcos Valério. Até o perfil fisionômico dele, né? Parece que ele é apenas um eixo aí, mas tem muita gente envolvida. Esperemos. O presidente Lula publicou um artigo de opinião numa página do New York Times de ontem, domingo. Ele elogiou o Supremo por condenar Bolsonaro, segundo ele, que orquestrou tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Disse que está orgulhoso do Supremo. Criticou Trump afirmando que está usando tarifa e a lei Magnitsky para buscar impunidade de Bolsonaro. Continuou defendendo o Supremo, dizendo que a justiça não é caça às bruxas, nem está perseguindo as big techs americanas, e depois disse que é desonesto chamar regulação de redes de censura. Opa, então eu vou ser desonesto agora. Eu digo que querem regular as redes, o pretexto é regular as redes, mas é para fazer censura política, porque já existem os meios de combater discurso de ódio, pornografia, agressão a crianças e adolescentes. Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Penal, está tudo lá, é só aplicar. Não precisa fazer censura, porque, aliás, a censura é proibida pela Constituição, né? É impossível pela Constituição, a menos que desrespeitem a Constituição. Bom, uma outra questão que eu queria falar, né? Esse caso aí daqueles que festejaram o tiro, que era para ser na cabeça, mas pegou no pescoço, do Charlie Kirk. Um religioso, pai de família, pai de 2 filhinhas, né? Eu me pergunto a vocês, quem festeja um crime desses não é igualzinho ao assassino? É movido pelo mesmo ódio, pelas mesmas emoções, os mesmos sentimentos do assassino. É isso que a gente tem que considerar, com tristeza, né? Mas é um ódio que vem sendo pregado há muito tempo. Lembram da Marilena Chauí gritando, eu odeio a classe média? Daquele tal de Yazzi, num encontro, os dois num encontro do PT, né, dizendo que, citando Brecht, que foi um dramaturgo comunista, dizendo uma boa espingarda, uma boa bala para botar esse fascista no paredão, uma boa pá para fazer uma boa cova para ele, né? São esses ódios, a pregação desses ódios por anos e anos, né? O ódio que a gente vê nas universidades não é só com o advogado Jeffrey Chikine. Qualquer aluno numa universidade federal que entre com uma camisa de outra cor que não seja o vermelho lá, põe o verde e amarelo para ver o que acontece. Põe a camisa da seleção que é expulso. É o ódio que é pregado, né? O ódio é o oposto do principal mandamento do cristianismo,